Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do Hotelier News. Estamos nos aproximando do número 50 já. A gente veio aí com algumas novidades recentes, lançamos nosso programa de entrevistas, o Hotel Connection. Assistam lá, sigam-nos para acompanhar nossas novidades. Mas, como falei, continuamos com as nossas lives, chegando na 50ª daqui a pouco. E hoje a gente vai tratar de um tema mais técnico, digamos assim, mais voltado para a área financeira dos hotéis, mas um tema muito importante diante do caixa apertado do setor no momento. A gente vê a hotelaria de lazer tendo um desempenho melhor, mas no geral, principalmente nas grandes metrópoles, a demanda continua relativamente baixa, os hotéis conseguem, com esforço, pagar suas contas, chegar ao ponto de equilíbrio, o que demanda uma gestão financeira bem assertiva para o negócio funcionar. Antes da gente começar a fazer as apresentações, queria fazer um agradecimento especial à Marriott. Essa semana estou aqui no Rio de Janeiro, gentilmente eles me cederam um quarto aqui do Sheraton, aqui no Leblon, para eu poder fazer a gravação aqui dessa live. Muito obrigado. Hoje teremos aqui como participantes o Daniel Ribeiro, CEO do Grupo Tauá. Além dele, teremos também o Luiz Volpato, que é professor de Administração Financeira da PUC São Paulo. O Rinaldo Bertuccelli Faga, ele nos confirmará, CFO do Transamerica Hospitality Group. E, por fim, o Rui Medeiros, que é gerente de operações da Atrio Hotel Management. E para dividir comigo aqui a mediação, mais uma vez, meu amigo Jefferson Munhoz, sócio-diretor da Hotel Care e da Escola para Resultados. Boa noite a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Um joinha. Olá. Beleza, maravilha. Jeff, vamos começar. A bola está contigo. Boa tarde a todos. Queria agradecer, o convite a esses Boa amigos. Tarde, não, meu amigo. Boa noite. Já anoiteceu. Boa noite. Verdade, é que eu trabalhei muito hoje. Anoiteceu ainda, tá certo. Trabalhei muito hoje, o dia foi longo. Mas estou muito feliz de estar com 4 amigos e parceiros aí da hotelaria para discutir esse tema, forte, esse tema aí que permeia a hotelaria e cada um dentro da sua realidade está buscando caminhos para melhorar a rentabilidade ou já para conquistar rentabilidade, resultados positivos. A gente vai falar sobre isso durante a nossa live. Mas eu vou abrir essa live com uma pergunta para todos. São 8 meses e meio, mais ou menos, ou quase 9 meses de pandemia, e muita coisa se aprendeu nessa área financeira durante esses 9 meses. Eu queria que todos comentassem quais foram os grandes quais foram as grandes mudanças que as organizações tiveram que fazer para melhorar a gestão, principalmente no controle de custos, e também para trabalhar o fluxo de caixa, que pegou todo mundo meio de calça curta. Então eu queria começar com o Daniel. Daniel, como que foi a realidade aí no Tauá? Tá no mudo, Daniel. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Vinícius. Obrigado pelo convite. Boa noite, Rinaldo, Rui, Luiz, participantes aí do painel. Na verdade, a gente teve um grande aprendizado assim, nessa crise, a questão do fluxo de caixa, porque acaba que pegou todo mundo de calça curta, A gente tinha 1.500 funcionários na crise e tivemos que fechar nossos 4 hotéis e ficar 3 meses aí com receita zero. O que a gente fez nesse retorno? A gente começou a trabalhar muito um cliente com desconto para pagamento à vista, que a gente não dava tanta importância. Isso impactou bem a nossa entrada de recurso. A gente renegociou com os nossos fornecedores e contratos valores e também formas de pagamento, de uma forma mais parcelada na questão do AIB. E a gente está trabalhando com um caixa mais folgado. A gente não trabalhava com caixa tão folgado por estar confiando no movimento que a gente sempre teve e numa entrada que sempre era constante.
e isso acabou nos pegando de calça curta. Então, hoje a gente trabalha com um caixa mais folgado para a gente poder enfrentar alguma coisa que vier lá na frente. É isso aí. Legal, excelente. Rinaldo, e aí no Transamérica, como que foi? É, da mesma forma que o Tauá, aliás, boa noite a todos, obrigado o convite, o Peter, o Vinícius, Jefferson e aos demais integrantes aí da live. Também fomos pegos de surpresa. E aqui no Transamérica a gente tem tanto o hotel Comandatuba de lazer como os hotéis business, né? A princípio, ficamos um bom tempo fechado para poder superar aí a necessidade de caixa, os custos eram menores, um tempo hotel fechado, para poder aproveitar as reduções de jornadas, suspensão de contrato de trabalho, mas realmente foi uma época difícil, onde a gente teve que, né, renegociar vários contratos, fazer mais com menos. Isso eu acho que é primordial hoje para nós, que é poder trabalhar e ver uma visão aí de se fazer com menos. Legal, obrigado, Rinaldo. Rui, e aí na Atrium, como que foi a força-tarefa nesse sentido? Opa, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Bom, aqui na Atrio, nós criamos o comitê de retomada com os principais executivos da empresa e atuamos em 5 frentes. Seguramos os pagamentos, inicialmente, para fortalecer o caixa e entender o que estava acontecendo. O modelo de caixa centralizado nosso facilitou. Negociações com fornecedores, então atuamos na redução de valores expressivos, postergação de prazos, cancelamentos de contratos, redução de custos, o custo de pessoal, que é o maior custo operacional do hotel. Então, nós fechamos hotéis, demos 15 dias de férias, desligamos 36% da equipe, aproveitamos a MP para reduzir o salário, suspender os colaboradores, e na parte de A e B, na retomada, reduzimos cardápios, pratos à la carte, inclusive café da manhã no início, e atualizamos os preços de A e B devido à inflação. Outro ponto importante, a política de crédito. Então, nós atualizamos, intensificamos as cobranças, controlamos o PCD, PCLD, e, por último, as linhas de financiamento. Então, recorremos a 2 financiamentos para recompor o caixa no momento de receita zero e conseguir honrar com os compromissos. Legal, excelente, bem detalhado aí as ações. Volpato, você é um profissional que já trabalhou na hotelaria um bom tempo, hoje está na área acadêmica e presta consultoria. Então, saindo da hotelaria, o que as outras empresas, né, fizeram aí para gestão de caixa e principalmente também controle de custos? E aí eu queria que você complementasse, e se depois alguém quiser complementar, fica à vontade. O Daniel falou da questão de, aprendemos aí a ter um caixa mais folgado. Você acha que isso vai virar uma tendência? E você acha também que vai virar uma tendência a gente ser mais rígido no controle de despesas? Porque a gente achava que era rígido, mas descobriu que a gente pode ser melhor ainda. Você acha que isso é uma tendência? Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar discutindo, debatendo um tema, ou temas, né, tão importante para a continuidade dos negócios. Então, é uma grande alegria poder participar, né, com colegas, né, que eu tive o prazer de conhecer, né, e estou muito honrado, né, com o convite. Então, eu agradeço bastante essa oportunidade. E esse assunto fluxo de caixa é o que nos leva, né, sempre a refletir mais, porque ele depende, o seu sucesso depende da continuidade dos negócios. Então, eu tenho conversado com empresários, até fora da área de hotelaria, e o que eu tenho discutido, o que eu tenho
de alguma forma, aconselhado, assessorado, né, é a questão de como rever as políticas associadas aos prazos de recebimentos, aos prazos de pagamentos, né, a questão de como renegociar a inadimplência, né, a questão como dar desconto para antecipar recebimentos, a questão de como renegociar, né, com os fornecedores. Eu tenho orientado muito a questão de um item que influencia muito o caixa e, às vezes, os empresários não acabam olhando para essa conta, que é a gestão de estoques, né? Então, essa é uma parte que influencia significativamente o ciclo operacional do negócio, né? O ciclo financeiro, né? Que são esses prazos de recebimento, pagamentos, né? E o prazo de estoques que vão definir efetivamente, depois lá na frente, a geração de caixa em função dessas decisões estratégicas tomadas para um item tão importante. Tenho orientado muito, e eu mesmo, às vezes, assumi aí alguns papéis para renegociar alguns contratos, né, com fornecedores. Um ponto que, às vezes, os empresários não estão percebendo é a questão de como que você pode, nesse momento, nessa situação, renegociar benefícios fiscais. Né? Em que estado que eu estou? Em que situação que eu posso reverter um pagamento fiscal nesse momento de pandemia, né, e renegociar para pagamento lá na frente, ou seja, diferir, né, essas situações, né? Repensar significativamente agora a questão da relação, né, de trabalhista, né? Será que eu posso, em algumas situações, né, não ter mais a contratação, né, pela CLT, né, e ter como pessoa jurídica? Isso vai afetar o caixa. Né? Como que eu negocio com os bancos a questão dos boletos que eu envio? Né? Eu quero zerar a tarifa, é a hora dos bancos darem a contribuição deles. Né? Então, o que eu tenho conversado e tenho sugerido e tenho orientado é que essas decisões, elas vão levar, né, a uma geração de caixa, né, para garantir o que é premente, que é o retorno do capital dos acionistas. Nós precisamos gerar caixa para pagar custos e gerar despesas, mas também precisamos garantir a continuidade dos acionistas, senão eles vão embora, eles abandonam o negócio. Né? Então, como garantir estratégias, como garantir situações que irão fazer com que os acionistas permaneçam no negócio? E isso só será possível, gente, não só a geração do lucro, não quer dizer que é geração de caixa, principalmente nesse momento. Você pode gerar lucro e não gerar caixa. Né? Então, como que nós estamos buscando alternativas, né, para enxergar essa situação e superar? Né? Entendo, Jefferson, que a pergunta que você deixou, né, e que o Daniel colocou muito bem, né, é que as expectativas, nesse momento, ainda não são promissoras. Né? Então, nós devemos nos acautelar, nós devemos tomar decisões conservadoras, né? Devemos tomar decisões ainda que vão fortalecer o caixa para que nós consigamos, pelo menos nesse momento, né, manter os negócios funcionando. Né? Ou, em outras palavras, como nós falamos no mercado, né, talvez seja o momento de dar um passo atrás, né, rever políticas, rever estratégias para fortalecer, né, e permanecer com a geração de caixa para que possa ser possível manter os negócios sustentáveis. Né? Então, essas são as minhas considerações aí nesse momento. Obrigado. Legal, importante. Vini? Legal, obrigado. O Rui, próxima pergunta, o Rui já citou brevemente ali algumas ações que a Atrio fez, obrigado, mas acho que esse é um ponto importante, né, no momento, pelo menos no início ali da crise, o governo tentou se mexer e jogou bastante crédito no mercado, mas o que a gente ouvia é que ele não chegava na ponta, especialmente para as PMEs, né? E a gente o mercado tem uma governança um pouco diferente, que acho que até os bancos não conseguem entender muito bem a questão dos condotéis, etc. e tal. Quem é que vai emprestar dinheiro para um condomínio? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa questão do crédito é um ponto muito importante. Então, eu queria que o Daniel desse um panorama de como está no momento essa questão de acesso a crédito, se está conseguindo acessar em boas condições. Eu queria que você desse uma visão
de como está no momento, Daniel, por favor. Vinícius, a gente, engraçado, viveu tudo quanto é fase nessa época da pandemia, né? A gente viveu uma inauguração, um final de obra de Alexânia, e no momento que os hotéis fecharam, e isso demandou um caixa muito grande, um recurso que realmente a gente não tinha. A gente estava para sair um segundo financiamento do Banco do Brasil para terminar a obra lá, ele foi suspenso, e os hotéis que a gente tirava esse fluxo, de repente a gente tinha que começar a colocar dinheiro. E a gente nunca foi uma empresa muito alavancada, e a gente sempre teve muita garantia. Mas, para nossa surpresa, logo naquele início, ali, março, abril, os bancos realmente fecharam as portas. Sempre trabalhamos aqui com o Banco do Brasil, que é um banco público, e com o Itaú. E eles, de repente, pararam até de atender o telefone, coisa que antes eles estavam oferecendo, o mercado estava muito líquido, eles estavam oferecendo recursos muito baratos. Então, a gente demorou ali uns 3 meses, eu falo, que foi os 3 meses mais difíceis da minha vida ali, para convencer, o Banco do Brasil não nos deu recurso, para convencer o Itaú a nos levantar um dinheiro aí que foi muito importante para a nossa retomada, principalmente por causa do volume de despesa que a gente tinha que honrar na obra de Alexânia, que é o hotel que a gente inaugurou há 15 dias lá, que eu recomendo a todo mundo conhecer. E nessa época da pandemia, a gente acabou procurando bastante banco, sabe? Conversando com bastante gente do mercado. E o que eu estou vendo agora, nos últimos 30 dias, é muita gente nos procurando, já com a outra mentalidade, que a terra arrasada, que foi narrada para o nosso mercado, principalmente o meio de lazer nesse ponto, não aconteceu, e as pessoas estão conseguindo disponibilizar um recurso mais barato. Então, no exato momento, eu estou tendo 2 bancos, eu estou tirando um FGI de recurso, estou quitando dívidas mais caras. E mês passado eu já tinha pegado no Banco do Brasil um capital de giro também mais barato, para poder quitar aquele do Itaú mais caro que a gente tinha pego. Então, o mercado virou muito rápido, acho que a credibilidade que a gente conseguiu passar no mercado também na volta foi importante, mas também mudou um pouco o pânico que tinha do nosso setor aí. Legal, interessante. Antes, eu queria... O Rui quer complementar aqui uma questão também, mas eu queria te fazer uma pergunta. E as agências de fomento? Você chegou a ter alguma procura? Agências de fomento estaduais, como a Desenvolve São Paulo, a AG Rio? A nossa sede fica em Belo Horizonte, a gente conseguiu ali no meio da pandemia até pegar um recurso de capital de juros no BDMG. Mas depois, quando o Fungetur lançou aquele pacote grande, a gente ainda estava em processo para pegar esse capital, não tinha pego. Eu tentei de todas as formas pegar esse recurso e não consegui. Não consegui de forma nenhuma. E hoje o que a gente encontra é mais capital de giro normal ou aquele que tem um fundo garantidor do BNDES, que os bancos estão repassando. Perfeito. Rui, por favor, complemente. Bom, quando nós fechamos os hotéis, nós tomamos a decisão rápida de fazer 5 cadastros em 5 lugares diferentes. E fomos aprovados nos 5. E escolhemos 2, né, que foi a Caixa e o Credicop. Fizemos um empréstimo por 3 anos e com boas condições, atrelados ao CDI, só que o nosso objetivo é tentar liquidar isso em 1 ano. Então, no nosso caso, foi bem rápido, demorou aí em torno de 60 dias, mas foi feito tudo na matriz, não nos hotéis. Então, acho que por isso que também ajudou. O mais complicado aí são as SCPs, né? São empresas com muitos sócios e todos precisam concordar, aceitar o financiamento. É verdade, essa parte de condo, SCP, é uma parte mais complicada com relação à questão de financiamento. Rinaldo e Volpato, primeiro para o Rinaldo. A gente já passou no Brasil, né, crises das mais diversas, né, como profissionais, inflação, dólar, alguns até, nenhum de vocês aqui, mas os nossos antecessores, Collor, quer dizer, a gente está acostumado a altos e baixos, mas nunca tão difíceis como esse, porque abalou a economia mundial e antes tinha sempre uma alternativa para a gente correr atrás. Rinaldo, você como profissional,
que aprendizados dentro da sua área financeira você está levando para o futuro, né? Que você vai falar, bom, nessa eu nunca mais caio e vou replicar isso na minha organização. Olha, Jefferson, é interessante isso, que a gente sempre acha que não tem onde reduzir, aonde ter economias, ou a gente protela algumas, às vezes, demissões, algumas coisas, umas trocas de pessoal por querer economizar. Mas isso me mostrou que tem que ser feito de imediato tudo que você precisa fazer. Não adianta protelar para poder, depois, quando chegar uma crise dessa, você tomar as decisões que deveria já ter tomado. É interessante que, com essa pandemia, eu aprendi muito, e o controle financeiro de todas as empresas ficou muito mais próximo de saber os detalhes, até valores na vírgula, para poder sustentar o caixa durante toda essa pandemia e ainda sem uma previsão aí de melhora para a parte de negócios, né? Nós temos também o Comandatuba como lazer, que está reagindo bem, graças a Deus, mas o nosso grande obstáculo hoje é trabalhar com negócios. Então, se a gente não tem demanda, a gente tem que fazer a estrutura se adequar à demanda que nós temos. Então, esse foi um aprendizado muito grande e uma correria enorme para poder trabalhar com essas negociações, reduções, tudo que fosse possível para manter as empresas abertas. Ou seja, se eu entendi bem, vamos sempre questionar se não é possível fazer com menos. O que faz agora com menos investimentos, menos recursos, ou com alternativas? Foi seu grande aprendizado, é isso? Eu diria o seguinte, a gente achava que conseguia trabalhar com uma estrutura mínima, e hoje dá para ver que essa estrutura mínima é muito menor ainda. Então, agora, quando a gente tiver a retomada dos hotéis, eu entendo que a lucratividade vai ser melhor, porque a estrutura ficou mais enxuta. Olha, eu não sei, eu opero alguns hotéis, o Rui também tem a Atrio. Ontem a gente estava conversando, o Daniel comentou algumas coisas, mas realmente é verdade. Algumas praças em que houve uma retomada mediana, né, com ocupações razoáveis, com toda a força-tarefa de custos, né, o percentual de lucratividade, né, às vezes o valor final não, mas o percentual de lucratividade está sendo melhor do que era antes. É interessante isso. Até mesmo os quadros são quadros bem reduzidos e multifuncionalidade ao máximo, né? Uhum, verdade. E aí, Volpato, nessas conversas com os empreendedores, o que eles estão dizendo, né, de grandes aprendizados aí como profissionais? Eu tenho verificado que é um grande momento que nós estamos passando, né? Que significa transformação, né? Transformações, oportunidades para as organizações e mesmo para nós, né? Pessoas físicas, né? Profissionais, né? Porque é um momento que nós estamos passando para repensar nossas decisões, né? Para repensar como as organizações devem ser gerenciadas, né? Considerando todas as atividades, né? Sejam elas operacionais, e quando nós falamos, gente, em decisões operacionais, significa como nós vamos capacitar nossos colaboradores para entender o novo momento. Ou simplesmente vamos chegar para eles e dizer assim, olha, a coisa mudou, a coisa não é mais como era antes, tá bom? Se vira. Não é assim, né? Como nós vamos criar condições para dizer para os nossos colaboradores como fazer? E esse é o nosso papel, né? É o nosso papel como líderes, né, para capacitar as pessoas a enxergarem esse novo momento. E é isso que eu tenho passado, né, para as organizações, né, que nós temos conversado. Ou seja, buscar a forma mais eficiente possível de gestão. Né? Então, como eu fazia a gestão do capital de giro antes e como eu faço agora? Né? Como eu faço a gestão dos imobilizados da minha empresa?
né? Como eu motivo e deixo os colaboradores, né, preparados para esse novo momento, né? De que maneira eu estou usando a tecnologia da informação a meu favor? De que maneira eu consigo economizar na operação, né? De que maneira eu consigo maximizar o caixa, mas com a tecnologia da informação ao meu favor, né? O que significa que esse investimento em tecnologia é o que deverá gerar maior retorno, gente, daqui para frente. Se antes já era bom, continuará sendo melhor, né? Principalmente na geração de novas métricas, de novas formas de nós enxergarmos indicadores que sinalizarão as nossas decisões estratégicas, fazendo com que elas sejam mais assertivas, tanto agora, no curto, no médio e no longo prazo. Então, essa reflexão eu acho imprescindível nesse momento, né? Mudança de pensamento. Né? E com certeza isso vai estar associado a custos. Às vezes a gente faz algumas brincadeiras que diz que custo, né, é igual unha. Nós temos que cortar sempre. Né? E às vezes a gente tem que cortar na carne. Obrigado. Legal, Volpato. É importante, eu acho que você falou duas coisas super interessantes. Uma, realmente, eu tenho visto, conversado com os amigos, a dificuldade, né, dessa questão da polivalência, principalmente quem ficou ativo nas operações. Esse convencimento está sendo o desafio dos RHs, né? Os RHs estão sofrendo. A gente teve uma live de RH e foi um tema bem debatido, né? Como criar essa nova cultura da polivalência, da multifuncionalidade, trabalho intermitente, as novas competências para contratação, né? Para recontratação, vamos chamar assim, é importante. E essa questão que você colocou da tecnologia, né? Acho que nunca a hotelaria foi tão atrás de ferramentas, de soluções e de caminhos tecnológicos para reduzir custos e para ter informação mais qualitativa para tomar melhor as suas decisões. Né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso modelo atual. Vini? Perfeito, Jefferson. Transformação digital está aí, caminho sem volta para todas as áreas do setor hoteleiro, né? Bem no comecinho da crise, eu fiz uma entrevista com o Patrick Mendes e foi uma das matérias mais visualizadas que a gente fez, que a gente publicou na ocasião, que ele disse, né, ainda estava se estudando quando que a hotelaria iniciaria esse movimento de reabertura, mas ele falou para mim, a gente vai ter uma operação que com 25% de ocupação vai chegar no ponto de equilíbrio. Então, eu queria perguntar para o Rui e para o Daniel, acho que o Daniel tem uma operação um pouco mais complexa, não sei se com 25 dá, mas acho que o Rui pode falar. Essa conta fecha, gente, como e por quê? Como é que vocês vão conseguir chegar nesses 25, 28, 30? Por favor, Rui, comece. Bom, sim, é possível. A conta fecha, viu? Estamos fazendo isso. Nossos hotéis econômicos, antes o ponto de equilíbrio ficava em torno aí de 30%, 35%, antes da pandemia. E hoje fica em torno de 20% a 25%. Claro que a MP ajudou bastante. A gente também precisa ver que a diária média, precisa ter uma diária média razoável, né? Em mercados em que a ocupação é baixa, porque se não tem demanda, não adianta diminuir a diária. Eu vou te falar alguns números aqui. Em setembro, o fechamento, a gente teve 58 hotéis, 41 tiveram resultados positivos. 3 já tiveram distribuição de aluguel. Então, em outubro, 31 hotéis abaixo de 25. 18, mesmo abaixo de 25, fecharam positivo. 4 que fecharam com 25%, todos positivos. A receita de A&B também aumentou bastante. Isso ajudou o resultado. Legal, números interessantes, Rui. Bacana, interessante mesmo. Daniel, você tem uma operação um pouco diferente, um pouco mais complexa, embora você tenha também, vocês têm um hotel também, né? Se puder dar o olhar dos dois, agradeço.
O Vinícius, a gente é um hotel bem diferente, né? Um resort grande, complexo, que tem água, esgoto, tratamento de esgoto, parque aquático indoor em alguns casos. Então é um complexo grande, mas que o Rinaldo falou muito bem. A gente já era, a gente se considera muito bom em gestão de custo. E a gente conseguiu tomar muitas decisões rápidas ali na crise, que a gente enxugou bastante a máquina. A gente vinha num volume muito grande ali em dezembro, janeiro, fevereiro, fazendo recorde todo mês. Então a gente conseguiu enxugar muito a máquina e quando voltou o movimento, a gente conseguiu atingir o break-even muito rápido. Em Atibaia a gente atingiu o break-even com 22% e em Caeté com 25%. O hotel que a gente tem de business, ele atingiu com 23%, que é o Alegro. E a gente já está conseguindo atingir GOPs aí de 30% de rentabilidade. E o Rui estava falando de setembro, outubro, a gente já deu um lucro muito bom em setembro, e em outubro a gente conseguiu bater o nosso outubro recorde da história. São hotéis de lazer, que as pessoas vão de carro, e a gente está sentindo que essa é a demanda, é a principal opção para as pessoas poderem tirar suas férias e o seu descanso. As pessoas estão tão cansadas por causa da pandemia, de ficar dentro de casa, e as crianças não estão tendo aula, então a gente conseguiu ter movimento tanto dia de semana quanto final de semana. Então, eu acho que realmente o Patrick estava certo, que a gente aprendeu a trabalhar com um custo reduzido e atingir esse break-even com um resultado bem menor do que era antes. Jeff, antes de eu passar, assim, e vocês, claro, vocês tiveram que fazer esse ajuste, vocês foram completamente obrigados, mas vocês tinham incerteza de que isso não fosse possível lá no começo? Ou sabiam que dava, assim, por exemplo? Ou foi empiricamente? Na verdade, no meu caso, como a gente tinha um movimento muito grande, assim, e direto, Vinícius, a gente realmente não tinha como enxugar tanto, porque às vezes você ficava, vamos supor, uma semana vazia e depois 3 semanas cheio. Então era assim, você não consegue enxugar para depois voltar em uma semana. Então tem uma sazonalidade, mesmo que muito pequena, que você não consegue trazer tudo para um custo muito, muito pequeno, sabe? E claro que a gente começou a ver gorduras que a gente deixava passar porque o resultado era muito grande, era uma receita muito grande. Então, assim, você começa a olhar para pequenos detalhes que estavam passando batido, sim. Essa que eu acho que é a grande diferença, que é o grande aprendizado. Então, realmente foi ali empiricamente, vendo onde tinha uma gordurinha e que ela podia ser queimada. Rui, é por aí mesmo? Lá na Atrio foi mais ou menos assim? Isso mesmo. Bom, como eu passei, nossos hotéis são econômicos, né? Então, a maioria deles. Então, é diferente do Daniel. No econômico, a gente já estava ali fazendo 30%. O que a gente tomou cuidado, como eu falei anteriormente, é tentar não deixar essa diária cair, né? Que ajuda bastante o resultado, e tentar vender mais. Principalmente na parte de alimentos e bebidas. Então, o cliente não queria sair, então ele consumia no bar, no restaurante. Então, tivemos que atacar em várias frentes para poder conseguir esse resultado. Mas foi difícil, mas a gente sempre acreditou. É muito interessante a todos, né? Acho que cada um tem na sua realidade, mas eu já cheguei a conversar com hoteleiros que estão com... A gente sempre fala de 0,2, 0,3, hotéis econômicos e mid-scale. A gente já está falando de 0,08 em algumas operações para o quarto. Ou Sim. seja, é aquilo que o Rinaldo falou, né? Fazendo as coisas, você acha, né? Estudando muito sua operação e seu custo, você acha zonas de oportunidade, não só como pessoas, mas também... nos investimentos, né, nos gastos dentro da operação. E aí a gente... Até, Jefferson, nós comentamos ontem, né? Ninguém imaginava que a gente conseguia operar um hotel com 11 colaboradores. Verdade. Ninguém imaginava. Nós conseguimos. Né? Tanto a Atrio como vocês, estamos operando
hotéis com 11 colaboradores. Exatamente, é um exercício que a gente não imaginava ter antes do Covid. Estão por muitos paradigmas, né? Inúmeros. Tá melhor, não enxerga aquela gordurinha a mais, e de gordurinha em gordurinha, lá no final a coisa degringolava, talvez. Não tanto, mas degringolava um pouco a nossa lucratividade. Bom, gente, nós vamos falar um pouco de 2021. Vamos para 2021. É uma grande, eu sempre falo para o investidor que é uma grande bola de cristal, né, 2021. Por quê? A gente, hotéis em grandes cidades, as grandes cidades onde estão as grandes corporações, o segmento de negócios está evoluindo menos. As áreas industriais estão até um pouco melhores, com ocupações relativamente melhores que as grandes cidades. São Paulo é 15% em média a ocupação dos hotéis, 15%, 18%. Né? Interior está um pouquinho melhor, mas temos essa sinalização ainda não tão interessante no segmento corporativo. Quando a gente fala de internacional, a gente fala 2022 apenas. E o segmento de lazer, os resorts que estão indo muito bem, obrigado, esse ano, o que a gente fala? Bom, se voltar à escola, será que esse público, o ano que vem, tem dinheiro suficiente para ir tanto nos hotéis como está indo este ano, porque está estressado, está trabalhando muito, está home office? Essa também é um gangue incógnita. E eventos, a gente sabe que se não chegar vacina em janeiro, fevereiro e começar a vacinar, é só no segundo semestre. Então eu queria perguntar aí para todos, né? Como que vocês estão conduzindo esse processo orçamentário, que todo mundo já atrasou até o processo orçamentário, está acontecendo agora. Como que vocês estão gerenciando e recomendando as operações desse processo orçamentário, gente? Vamos lá, vamos começar aí com o Rinaldo. Por favor, Rinaldo. Na realidade, isso é um tema que estava conversando hoje com outros diretores da Transamérica. É interessante que na área de lazer, no Comando Atuba, a gente tem algumas visões. Se continuar a pandemia da forma sem vacina, tudo isso, pode ser que a gente tenha ainda altas ocupações, melhore bem. Se vier a vacina, voltar à escola, pode ser que caia. Mas, por outro lado, eu tenho o Hotel de São Paulo e os hotéis administrados, que são business, que precisam da vacina para retomar. Então, é totalmente conflitante, né? Dependendo do segmento, a gente torce para ter sucesso a vacina rapidamente, tudo. Por outro lado, se a gente tiver a vacina, abrir fronteiras, o dólar cair, tudo isso, o lazer vai cair. Então, a gente está pensando em fazer cenários. E um dos pontos que é mais crítico é realmente a receita. Com esses cenários de continuidade da pandemia, segunda onda, ter vacina, não ter vacina. Então, a gente tem que fazer aí pelo menos uns 2 cenários para poder ter controle efetivamente do que será 2021. Com os botõezinhos, né? Entrou no cenário X, já aperta o botão de imediato. Acho que isso todo mundo aprendeu agora, né? Não fica para o dia seguinte, não. Aconteceu, aperta o botão. Verdade. Rui, por favor. Opa! Bom, a vacina será um divisor de águas, né? O primeiro semestre a gente entende que vai ser mais lento. Então, a gente vai fazer 2 budgets, 2 orçamentos. Um para o primeiro semestre e um outro para o segundo semestre. E com possibilidade de revisão. Tá? Em relação à receita, o mercado estão falando aí que vai ficar em torno de 60% da receita de 2019. Os pontos de atenção aí que a gente precisa ter para fazer esse orçamento, esse budget, é o custo de pessoal, né, sem AMP, a diária média, né, se vai ter guerra tarifária ou não, IGPM, porque os contratos todos, a maioria foram negociados, não foram reajustados esse ano, então ano que vem vai ser uma briga. Então, a parte de negociação de contratos, o IGPM subiu muito, então tem que ter cuidado. A parte de crédito, a inadimplência, né, também
é outro ponto que a gente precisa cuidar, e eventos que vocês falaram que, se for liberado eventos, muda tudo, né? Outro ponto de atenção é não tratar de forma linear a confecção dos budgets. Então, tem mercados diferentes. Então, Boa Vista, Curitiba, Boa Vista está bombando lá. Curitiba está devagar. E também os mercados que vão voltar mais cedo, né, que a gente está vendo, agronegócio, indústria, os mais lentos, eventos, serviço, turismo internacional. Então, precisamos ver com particularidade cada mercado e não fazer média geral. Legal, legal. Acho que teve já algumas informações só para considerar interessantes, né? Flexibilidade no orçamento, então tem que ter plano A, plano B, né? Ou versão A, versão B. Eu vi empresas que já estão fazendo até uma terceira versão, ou primeiro semestre, segundo semestre, gerenciar bem, né? Muito interessante. Daniel, vou te deixar por último. Pato, com relação a outros setores, ou mesmo a hotelaria, porque eu sei que você tem contato ainda com o pessoal, o que você tem ouvido aí com relação a isso? Bom, essa é uma das partes que eu considero prioritárias, né, na gestão de negócios, né, em quaisquer segmentos. Eu tive a oportunidade de trabalhar quase 2 décadas, né, em hotelaria, então iniciei minha carreira profissional lá na Companhia Eldorado de Hotéis e terminei no Grupo Accor, e uma das minhas principais responsabilidades era a geração de orçamentos. Né? Então, eu entendo que esse é um dos pontos, né, mais significativos, porque ele representa um momento de integração, engajamento, comprometimento das equipes, né, a hora que a gente começa a tomar decisões estratégicas, e o que eu tenho verificado é que ainda, né, as projeções dos orçamentos ainda ela é um pouco deficiente na questão de técnicas orçamentárias. Qual é o modelo que nós vamos utilizar para fazer as previsões, né, dos exercícios seguintes? Normalmente, como é utilizado, né? Olha, dá uma olhada no cenário econômico, no cenário político, no cenário social, dá uma olhada nos concorrentes, mas será que nós usamos técnicas estatísticas de projeções que podem envolver riscos e, de alguma maneira, fazer com que os números sejam mais confiáveis? Será que eu consigo desenvolver uma ferramenta de uma regressão linear, de uma regressão múltipla, né? E aí sim, de alguma maneira, tentar consistir, usar robôs, gente, usar inteligência artificial para nos ajudar. Fugir um pouco, às vezes a gente fala, mas você usa muito o quê? Eu uso muito Excel, né? Mas será que não tem uma ferramenta mais profissional, alguma coisa que efetivamente, depois, na hora que nós desenharmos o planejamento, na hora que a gente tiver a visão dos negócios para os próximos períodos, nós temos um pouco mais de certeza do que acontecerá, né? Então, eu acho que o que eu tenho verificado no mercado é isso, né? Será que nós não podemos criar, né, instrumentos que garantam, né, um pouco mais de certeza nas nossas projeções, um pouco mais de certeza no RevPAR, um pouco mais de certeza no ROI, no EBITDA, né, um pouco mais de certeza no que nós vamos prometer devolver para os acionistas e depois devolver, não dizer, olha, não deu, vai ficar para o próximo período, né? Então é um momento que talvez seja importante essa revisão das ferramentas necessárias, né, que estão aí no mercado à nossa disposição para usar os robôs, usar a inteligência artificial, né? E tentar fugir do que às vezes eu brinco, né, que muitos usam a técnica para fazer o orçamento, usam o modelo CHUTE, né? E esse modelo, gente, às vezes ele traz complicações, né? Então, na medida em que for possível, nós usarmos técnicas que vão nos aproximar mais da realidade do mercado e usar menos a CHUTE, não sei se todos usam, né? Já ouviram falar da CHUTE, que é o chute, né? O que aconteceu no passado, o que deverá acontecer no futuro, né? Então, acho que esse é o momento de nós revisarmos, gente, trazer o orçamento para alguma coisa que efetivamente é muito sério, né? Depende da forma como nós queremos que a nossa empresa seja refletida no futuro. E a base está nos orçamentos. É aí que vai ser a geração de riqueza. Legal, obrigado, Volpato. Eu acho que é super importante. A gente está falando que a tecnologia tem que embarcar no nosso setor para nos ajudar em todas as áreas. Eu acho que essa questão de
daí a analisar tendências e colocar ali dentro do saco todas essas tendências e poder dar projeções é relevante e importante. Daniel, contigo. E você, como pensa em relação a 2021 orçamento? Tá no mudo. Você sabe que eu sou otimista, Bastante. né? Então a gente está com um orçamento assim, bem confiante. Nosso orçamento de 2021 é melhor que 2019, mas é claro que a gente tem essa ponderação do segundo semestre ser bem mais forte que o primeiro. A gente trabalha com essa vacina aparecendo no segundo trimestre e os eventos voltando vagarosamente no segundo trimestre, mas com muita força no segundo semestre. E a gente entende que essas grandes escolas também não vão ter segurança para voltar sem a vacina. Então, pode ser que uma coisa acabe casando com a outra. As aulas voltem quando tem a vacina, que vai ser o período que os eventos vão voltar. Então, a gente espera continuar com um crescimento muito forte de família em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e aí com um movimento menor no segundo trimestre, e a gente já está prevendo um aumento de quadro a partir do segundo semestre, com a volta dos eventos, que eu acho que vai ser um segundo semestre bom para todos, não só para a rede Tauá, mas para todos do ramo de hotelaria, aí, que vai ter uma demanda reprimida muito grande. Eu falo que o home office está trazendo muita necessidade das empresas reunirem as pessoas. E quando isso for possível, isso vai voltar com uma força muito grande, vai ser muito necessário as organizações reunirem os seus funcionários para dar aquela missão ali e valores ali, aquela unidade que todo mundo é necessário numa companhia. Então, com a vacina, eu tenho uma certeza absoluta que nós vamos viver um segundo semestre glorioso. Coisas que você disse fazem sentido. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que trabalha no setor de treinamento, com gamificação, né, games, nesse mundo. Ele falou que, né, a criatividade permeou todo mundo. Eles conseguiram construir games virtuais, né, para a pessoa fazer em casa, participar e ter o sentido de todo. E eles lançaram esse jogo agora, e como no final do ano não vai ter festas de final de ano das empresas, as pessoas estão tendo uma necessidade do sentido de pertencer, né, pertencer à organização A, organização B. Ele falou: Jefferson, eu nunca tive tanta demanda, porque meu jogo é baseado nisso, e ele, assim, tá com dezembro com a agenda cheia, quer dizer, é o vender lenço, né? Aquele perspectiva do copo cheio, copo vazio. Então, você vê que existe essa necessidade que você comentou das pessoas estarem participando de eventos, estarem se encontrando de alguma forma, e eu acho que quando a porteira abrir, né, ela abre e a gente vai passar assim correndo e vamos viver um momento em V, né, aquela curva em V de resultado, né? Precisamos só ter certeza quando ela começa, né? Acho que a vacina, a princípio, é esta sinalização, né? Queria fazer uma provocação aqui e tirar vocês um pouquinho da zona de conforto, já que a gente tem um roteirinho pronto aqui, mas jornalista sempre apronta. Queria saber se o orçamento de vocês prevê mais a vacina ou uma segunda onda? O meu é a vacina, Vinícius. Eu sei que você é otimista. O meu prevê mais a vacina. Eu estou trabalhando com um verão no Brasil, a gente não trabalhando como segunda onda, por estar em verão, e quando começar o inverno aqui, a gente já vai estar com uma vacina. Esse é o meu pensamento e as minhas forças aí. O que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, é que o inverno chegou e eles pegaram isso antes da vacina. Isso aconteça o mesmo com a gente tem essa vacina antes do nosso inverno. É isso que nós estamos trabalhando no orçamento. Não, faz todo sentido. De fato, esse hemisfério sul aqui está ajudando nesse momento. Alguém quer fazer alguma ponderação? Bom, eu tenho poucos hotéis administrando, mas a mesma coisa a gente está ponderando com a chegada da vacina e está sendo bem otimista, né? Claro, com o pé no chão, que a gente pode ficar perto do orçamento de 19, dependendo da cidade, das propriedades. Então,
a gente tá nessa versão mais otimista do cenário. Aqui na Legal. Transamérica, desculpa. Não, Aqui por favor. na Transamérica, a gente também acha que o primeiro semestre vai ser mais complicado, até mesmo por essa situação de atrasar as vacinas, tudo. Então, até ter todo mundo vacinado, vai ser complicado esse primeiro semestre para negócios, mas o segundo semestre promete. Eu tenho um pouco aqui da experiência também de ter o Expo Transamérica, onde a gente vê os eventos e há muita procura para o segundo semestre. O primeiro ainda, o segundo trimestre ainda tem alguma procura, mas realmente está ficando tudo para o segundo semestre. Mas eu vou dizer uma experiência que eu tive há 2 semanas atrás. Teve uma feira no Expo Center Norte, pequena, e eu administro os hotéis do centro. E você acredita que teve demanda, ou seja, as pessoas vieram para a feira. Então as pessoas, aquilo que eu falei, elas estão ali naquele negócio, vou, não vou, mas se acontecer, ela vai. Né? Eu vou participar porque é interessante e importante. Então essa curva em V que eu acho que vai... É só conseguir entender quando ela vai acontecer, né? Esse setor nosso só vai fazer um crescimento significativo quando começamos a vacinar as pessoas, né? Acho que é sine qua non. Eu ainda pondero muito, Jeff, porque a gente tem um cenário macroeconômico ainda não tão positivo, né? A gente acompanha as notícias, vê o presidente mudar um pouco a linha liberal que ele prometeu. A questão do orçamento é bem relevante, né? Se esse déficit fiscal aumentar, a gente pode ter uma fuga significativa de dinheiro daqui do Brasil, que já aconteceu, mas pode ficar ainda maior. Então, ainda a inflação ainda pode sair um pouco de controle, o dólar pode explodir. No caso, até favoreceria aqui os resorts, o turismo doméstico, mas fico preocupado mais com a questão de renda da população, né? De perda de renda, o desemprego continua muito alto. Então, eu ainda pondero bastante essa questão. Mas agora, continuando, né? Acho que chegou a hora de falar um pouco do nosso tema aqui da live, né? Do título da live, que é a pergunta: gestão de resultados. O que pode mudar? Daniel, comece, por gentileza. Bom, Vinícius, a gente sempre trabalhou com orçamento base zero, a gente tem um sistema de remuneração variada para todos os funcionários, que a gente chama papa-metas, e cada funcionário, de qualquer função que seja, ele tem a sua meta individual, então a gente já consegue passar esse sentimento de dono aos nossos funcionários há mais de 3 anos, e a gente conseguiu trabalhar mais enxuto na crise, isso a gente conseguiu ver, atingir GOPs maiores com uma ocupação menor. Isso trouxe de benefício que é a gente conseguir enxugar a máquina, principalmente o nosso principal custo, que chega a ser 48% do nosso custo, que é a mão de obra, né? Então, manter o que a gente sempre foi, acho que a gente sempre foi muito bom na questão de resultado. A gente está utilizando muito da flutuação da diária agora nesse momento. Acho que a gente conseguiu acertar muito a mão, a gente está com uma equipe muito boa de revenue, então a gente flutua muito bem essa diária, a gente está conseguindo antecipar muita coisa, isso acaba que mexe muito, você flutuando corretamente, o seu heavy bar mexe muito, né, e acaba trazendo um recurso todo para o seu bolso, porque se você tem condição de vender ali a sua diária 100, 200 reais mais barato, o seu custo vai ser o mesmo. E eu acho que isso foi uma grande mudança nos últimos 2 anos. A gente está, em 2 anos, aperfeiçoando tanto nisso que acho que nós estamos até mestre no assunto. Assim. Então, o que a gente vê é os resultados melhorando com uma ocupação menor, porque a gente está trabalhando com um custo mais enxuto e com a diária média maior. E eu acho que isso tem para ficar em 2021. A gente pode ser que não atinja a ocupação que teve em 2019, mas eu posso te apostar que o nosso resultado vai ser melhor. E isso é o que a gente conseguiu ganhar aí nessa pandemia. Legal. Volpato, você que
trafega por vários setores que você pode acrescentar. Primeiro, a consideração espetacular do Daniel, né? Que é o sonho de todo empresário, né? Como aumentar a receita e manter custos fixos, né? E aí contribuir para a alavancagem operacional dos negócios. Maravilha, Daniel. Chegou nesse ponto, a coisa vai, né? Não tem jeito. Mas uma visão estritamente financeira, do que eu tenho verificado, né? Do que eu tenho observado e que eu gostaria de trazer aqui para vocês, é a forma como os empresários, de uma maneira geral, né, enxergam e analisam os demonstrativos financeiros. Às vezes, eles tomam decisões tão firmes naqueles números que são apresentados que nem questionam. Né? Então, o que eu tenho discutido e o que eu tenho tentado convencer o mercado de uma maneira geral, não é de como esses números são analisados. Será que nós devemos acreditar realmente nesses números, como eles são entregues para nós? Será que nós só avaliamos o resultado quantitativo e estamos esquecendo um pouquinho do qualitativo? Não é? Então, quando nós falamos em resultados de negócios, será que nós estamos usando as métricas tradicionais como elas sempre foram usadas e não adaptamos à nova realidade de gestão? Não é? Então, eu tenho conversado bastante sobre esses pontos de reflexão. Né? Ou, em outras palavras, quando eu recebo um demonstrativo de resultados que tem lá despesas de depreciações que vão afetar o lucro ou prejuízo do negócio, como isso foi calculado? Quem calculou? Né? Qual foi a base que você utilizou para apresentar essas despesas de depreciações que irão influenciar o lucro, mas não vai influenciar o caixa? Qual é a qualidade quando vocês diferenciam contas de resultados e contas patrimoniais? Qual é a qualidade do contas a receber? O que será que tem ali em contas a receber que não será mais recebido? Qual é a qualidade da conta estoques? O que tem em estoques que não vai ser mais transformado em produtos e nós estamos bancando e estamos acreditando naquele número na nossa estrutura? O que tem de imobilizado que nós não vamos usar mais? Como nós estamos fazendo a gestão dos intangíveis no nosso negócio? Né? Então, o que eu tenho tentado trazer aí, Vinícius, são pontos para essas reflexões. Por quê? Na medida em que eu estruturo de uma forma qualitativa e quantitativa, eu tenho um pouco mais de certeza no meu ponto de equilíbrio, no break-even. Eu tenho um pouco mais de certeza, como o Daniel colocou, na margem, na alavancagem operacional, na alavancagem financeira, na alavancagem total, né? Nas projeções de resultados. Então, eu tenho a impressão que, na medida em que nós darmos mais valor também, né, na parte qualitativa, isso vai fazer com que nós tenhamos um pouco mais de certeza na geração de riqueza dos próximos períodos. Né? E isso fazer com que nós consigamos, de uma maneira um pouco mais eficiente, atender, né, os desejos dos nossos stakeholders, né? Sejam eles clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Mas que nós tenhamos mais qualidade na interpretação dos demonstrativos de resultados. Então, numa visão estritamente financeira, né, a minha posição agora seria para que nós conseguíssemos mudar a forma de, olha, chegou o demonstrativo de resultados, vamos sentar e vamos avaliar qualitativamente esses resultados? Muda completamente às vezes, gente. Você vai ficar surpreso com os resultados. Obrigado. Rui, por favor. Opa, muito bem colocado aí pelo Daniel, pelo Volpato. Eu acho que a Atrio, dos contratos, ela ganha só em cima de resultado, não em cima de receita. Então, nós somos obcecados por resultado, né? E o sucesso disso é o equilíbrio. Né? Você ter o equilíbrio não só focado em custos, mas você também ter custos, receitas, qualidade e patrimônio. Então, você tem que buscar esse equilíbrio para ter o sucesso do resultado. Então, se você pegar receitas, por exemplo, então tem que ter uma boa estratégia de precificação, otimização de TO, de DM, sistema de distribuição e promoção, qualidade. Você tem que acompanhar a reputação do hotel na internet, na Book, nas OTAs, no Vogue, ter metas qualitativas claras, conhecer o seu cliente, você tem que ter essa interação e metas até para conhecer o cliente, e cuidar dos detalhes, a consistência, né?
Consistência é o fator-chave de um hotel. E não esquecendo do patrimônio, que o patrimônio você tem que manter ele com as ações corretivas, preventivas, tá? E ter também um fundo de reserva adequado para poder utilizar na melhoria, na adequação do produto. Para finalizar, resumir, nós precisamos ter metas financeiras e qualitativas de curto prazo e envolver a equipe. Rinaldo, sobrou alguma coisa para você dizer? Ficou difícil depois deles falarem, eu acho que pouca coisa, mas uma das coisas que eu acho que ficou bem claro para mim, a organização aqui, Transamérica, não somente ter um orçamento muito bem feito, mas também ter os forecasts e forecasts semanais agora. Antigamente a gente trabalhava mais com mensais, hoje a gente trabalha com fluxo de caixa e forecast de receitas, tudo praticamente diário ou semanal. Isso dá uma grande visão para ajustar as despesas, ajustar os resultados futuros. Isso é o que eu posso complementar aí dos meus colegas. Isso é que está fazendo a grande diferença para nós. Legal, gente. Para fazermos a amarração final, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, um recado, pensando aí no nosso futuro dentro do setor de hotelaria e dentro da experiência e da vivência que cada um de vocês tem. Queria fazer esse fechamento, né? Então, vamos começar com o Rinaldo, né? Vamos fazer o contrário agora, na verdade, né? Eu acho que a hotelaria sempre passou por crises, né? Mas nunca tão severa como essa da pandemia. Eu acredito que a gente tem que ter um certo conservacionismo daqui em diante, como o Daniel falou, trabalhar com caixas mais folgados, porque a gente nunca sabe agora quando pode voltar uma outra pandemia. Mas eu acredito muito na retomada, principalmente do segundo semestre aí, e que toda a rede hoteleira, seja de negócios ou de lazer, vão ter aí uma melhora significativa. Legal. Rui? Opa, o pior da crise já passou, né? O mercado está melhorando. Vou simplificar com alguns números, né? Então, outubro agora a gente fechou com 32% de ocupação. Novembro, devemos fechar já com 36%, 37%. Em termos de receita, a receita fez 30% maior em relação a setembro. E fizemos 60% da receita de outubro de 2019. Então, os números mostram que está evoluindo, né? E considerações para o futuro, eu acho que uma empresa não pode esperar pela transformação que ela percebe como necessária, né? Então, tem que renovar, tem que mudar, tem que criar. É preciso experimentar novas formas de fazer e estar aberto para o novo. Então, a Atrio aproveitou esse momento de pandemia, junto com o Comitê de Retomada, e criou 2 novas empresas. Para a Atrio não bastava sobreviver, nem precisava crescer, e diversificar, né? Então, obrigado a todos e vamos em frente. Volpato, contigo. Acho que o Daniel caiu, né? Então, Volpato, por favor. Ok, Jefferson, obrigado. Então, o que o Rui colocou, né, falou que nós somos, somos loucos, é isso, por resultados, né? Eu lembrei da comunidade corintiana, né, Rui? Né, que eles também são loucos por futebol e nós somos loucos por fluxos de caixa, né? Então, é a diferença, né? Mas eu entendo que os cenários que estão à nossa disposição, gente, para os próximos períodos, né, envolverão grandes mudanças, né, o que nós às vezes estamos chamando aí no mercado de novo normal, né? O pessoal fala, Volpato, não, isso agora vai ser um novo mundo. Eu não acredito, não, o mundo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, a relação de produção e consumo, a princípio serão as mesmas, as pessoas terão necessidade de se locomoverem, terão necessidade de lazer, terão necessidade de vestuário,
né? Então, eu acredito que essa relação, ela continuará. O que eu acredito que mudará, gente, e de forma sensível, na minha opinião, né, é a relação capital-trabalho. Eu acho que isso mudará, e nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar adaptados a essa nova realidade, né, de relação capital-trabalho. A relação produção-consumo, que depois vai gerar inflação, que vai gerar as taxas de juros, que vão influenciar o que você vai financiar, o que você vai investir, né? Imagino que elas continuarão. Né? E o que imagino que vai mudar é o hábito de consumo das pessoas também. Né? Isso sim, que nós precisamos estar preocupados, que nós precisamos estar a todo momento nos informando, né? Buscando novas informações. É isso que vai nos diferenciar. Né? E dificilmente as empresas sobreviverão, né, seja lá do segmento de educação, do segmento das empresas aéreas, entretenimento, comércio, hotelaria, nas diversas modalidades, lazer, hotel executivo, eventos, exigirá de todos nós muita criatividade, muita imaginação. Né? E aquele ponto que eu coloquei no início da minha fala, capacitar, gente. Capacitar as pessoas. As pessoas não aprendem sozinhas, elas precisam ser ajudadas, elas precisam ser capacitadas. A nossa cabeça, ela é preparada para o curto prazo, nós precisamos mudar as pessoas para pensar no longo prazo. E isso só será possível se nós ajudá-las, se nós a capacitarmos, né? Se elas tiverem escola, se elas tiverem treinamentos. Né? Então, eu entendo que esse é um dos principais pontos que mudará, né? A relação entre os agentes macroeconômicos, governo, famílias, né? E empresas no sentido mais amplo que vocês puderem imaginar, indústria, comércio, serviços, né? Área financeira, né? E pessoal, entendo que esse momento da nossa fala aqui, né? Os nossos estudos, os nossos aprendizados, as nossas dedicações, a vida toda, né? Ela tem um motivo, né? E esse motivo dos nossos esforços é criar esses aprendizados que significará deixar o mundo melhor, um mundo mais rico, um mundo talvez mais justo, um mundo mais sustentável, para as gerações que irão nos suceder. É esse o nosso objetivo. O que nós estamos fazendo para melhorar a vida das próximas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos. Né? Então, o que eu trabalho, o que eu me esforço, né, o que eu estudo, é com esse objetivo, é de deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Quero aqui agradecer muito a oportunidade de ter conversado com vocês e espero poder, em algum momento, nos encontrarmos novamente. Muito obrigado, Jefferson, né? Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado a todos os outros colegas, e que, como o Daniel falou assim, para a gente conhecer os hotéis dele, né? Então, aí eu vou deixar aqui depois o e-mail, tá, Dani? Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Vinícius. Muito legal. Obrigado. Obrigado. Daniel, por favor. Tá no mudo de novo, por favor, Daniel. Ô Gerson, então bem curto aí para despedir do pessoal. Eu acho que o grande aprendizado é que nada do nosso negócio vai deixar de existir, ou vai sofrer tanto. Eu acho que a gente já está acompanhando lajes corporativas, sentindo muito. Agora o hotel, aquela experiência das pessoas poderem viajar com a família, aquela convenção das empresas com as pessoas podendo se abraçar, isso não vai ser substituído, e eu acho que essa experiência cada vez faz mais sentido nesse mundo que nós vivemos hoje. Então, eu me lembro da última viagem que eu tive o prazer de fazer com a minha família, e eu fico arrependido de não ter aproveitado tanto como deveria. E eu acho que esse sentimento é de todos. Então, assim, o mundo mudou a cabeça das pessoas, e as pessoas estão cada vez mais em busca de experiências, que é o nosso negócio, é poder proporcionar experiência, que é o motivo do Tauá, que é fazer as pessoas felizes. Então, gente, eu sou um cara muito otimista, mas eu sou um cara otimista que trabalho muito para o meu otimismo acontecer. Mas a mensagem que eu quero deixar é que eu também não sou burro. Então, vamos preservar o caixa, porque caixa é muito importante nesse momento. E a gente não sabe o que vem aí pela frente, tá? Muito obrigado. Prazer estar com vocês todos, e reitero o convite, viu, Luiz? Que todos sejam meus convidados aí ao Tauá, para poder conhecer e para poder descansar. Um grande abraço. Eu conheço bem, já fui algumas vezes com a minha família e recomendo. Muito obrigado.
Bom, gente, obrigado a todos pela participação, obrigado a todos pelo conteúdo, né? Cada um com a sua experiência, com o seu perfil. Conheço todos aí, uns mais, outros menos, uns já trabalhei juntos, sei como é a linha de raciocínio, todos top de linha aí dentro do negócio. O Volpato falou uma questão de educação. E quando a gente construiu a escola, né, que eu tenho operador e tenho escola, nosso objetivo era esse, né, dar mais aos profissionais da hotelaria capacitação e melhoria dessa mão de obra, porque os resultados chegassem, por isso que chama Escola para Resultados, né? E coincidentemente vocês falaram de 2 pontos importantes e que agora no final do ano a gente vai lançar nos nossos EADs da escola. Um é o DRM, né? Então o Daniel, alguns falaram forecast, né? Mais apurado, semanal, né? Acurado. O RM que, né? Começou há 2 anos atrás, aí eu tive até o prazer de ajudar alguns aspectos dentro desse projeto, um pouquinho do que eu aprendi na minha vida profissional, mas hoje está no nível top de linha lá no Tauá, isso é super importante. E da área financeira, né? O Rinaldo falou ali, o Rui falou, né? Obcecado por custo, obcecado por gestão e fluxo de caixa. Então nós vamos soltar um EAD aí também focado nessa questão de resultados. Porque eu acho que as pessoas precisam estar mais capacitadas, preparadas, e eu acho que isso é o futuro do nosso profissional. Ele vai fazer mais, ele vai ter que ser mais polivalente, multifuncional, e ele vai ter que saber e dominar todos os conteúdos, né, em que ele interage aí dentro de uma empresa. Vini, é contigo. Legal, gente. Concordo plenamente, Jeff. Tem que realmente qualificar ainda mais todo mundo para o setor continuar caminhando. Queria agradecer todo mundo pela participação. Acho que foi um debate muito rico. Daniel, obrigado. Rui, obrigado. Volpato, obrigado. Rinaldo, obrigado. Jeff, parceiro aí de sempre das lives. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Tchau.